Bom, mais uma vez, boa noite a todos, todos e todas. Bom, no último encontro, e não me referindo ao último em que tivemos a aula do professor Rosmar Rodrigues Alencar, professor da Universidade Federal de Alagoas, juiz federal naquele estado, e autor de cursos de processo penal. Me refiro ao encontro anterior, que havíamos iniciado o tópico de jurisprudência e competência, jurisdição e competência penal. Caminhamos e hoje damos continuação. Temos, portanto, esse tópico e o tópico da teoria geral das penas para concluirmos. Peço desculpas, nós estava na reunião do CONSUNE, do Conselho Universitário, desde as 14h. Laplace ainda me arrumou o pessoal do CCJ, para ser o representante do CCJ no Conselho Universitário. Antes de iniciarmos, portanto, pergunto se tem dúvidas com relação à segunda forma de avaliação, o envio do vídeo, se há alguma dúvida, enfim. Tudo em ordem? Pode sim, Matheus. Pode ser quando. Exato, só mandar o link do Drive. Pode ser sim, compartilhado, sem problema. Uhum. Até dia 28, né, professor? 29, né? Sábado, 0 hora. Ok. Sábado, 0 hora. Uhum. Bom, ok? Sem mais dúvida? Então, tudo tranquilo. Bom, nós estamos no tópico, portanto, denominado de jurisdição e competência penal. Vimos todo o detalhamento, digamos assim, dos espaços da justiça no direito ou na realidade brasileira, ou as categorias de justiça na realidade brasileira, né? As justiças especiais, justiças não especiais, enfim, todas as previsões legais a partir da Constituição sobre a formação do Poder Judiciário no Brasil e todo o seu dissecamento, digamos assim. Ficamos, portanto, de reiniciarmos, de recontinuarmos, digamos assim, a partir da ideia de fórum competente, para depois falarmos de vara e juízo competente, competência por prerrogativa de função, levantarmos algumas hipóteses e da possibilidade de modificação de competência e, dentro desse último tópico, uma série de temáticas com relação às possibilidades de modificação dessa competência, ora por conexão, ora por continência, que são as duas previsões esculpidas ali nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal. Então, reiniciamos, portanto, a partir da ideia do foro competente. E amanhã concluiremos esse capítulo e o capítulo denominado de Teoria Geral das Provas. Lembrando que, para o vídeo, né, inclusive no que estamos vendo depois da primeira avaliação, retirando ali, obviamente, a ideia de inquérito policial, também para a construção do vídeo, o tema da aula do professor Rosmar Alencar, ou seja, prisões cautelares, prisão em flagrante, preventiva e provisória, faz parte também da segunda etapa. E quem quiser, portanto, tratar das prisões cautelares, inclusive à luz da aula de Rosmar Alencar, tem toda a liberdade. Então, vamos lá. Sobre foro competente, a ideia não é outra, ou, como bem leciona a doutrina brasileira, nós temos a competência denominada de competência em razão do lugar, e ela vai ter um caráter relativo, né? Essa competência em razão do lugar, como relatividade do Instituto da Competência, sempre arguída pela defesa, como aqui nós já frisamos, e arguída desde o primeiro momento em que o defensor, o advogado, enfim, o constituído, se manifestar
nos autos do processo. Então, desde o primeiro momento, ele tem que arguir. Se não arguir no primeiro momento, mais à frente, não poderá fazer. Mas a ideia é de cumprimento ao primeiro ato processual praticado pelo defensor, pelo constituído ou pelo advogado. Por quê? Porque não se declara de ofício, nem se alega pelo MP, como nós já vimos. Ou seja, o juiz não irá declarar, portanto, a sua competência de ofício, e o Ministério Público, que é o titular da ação e que, portanto, oferece, também não vai arguir a incompetência do juiz. O artigo 70 do Código de Processo Penal, portanto, trata da questão em duas perspectivas. A ideia do lugar da infração penal, a ideia do lugar do tipo, do injusto, crime ou delito, e, no segundo momento, a ideia da tentativa ou do último ato em execução, ou do último ato executado, ou do último ato praticado. Lembrando que isso tem a ver com a teoria do lugar do crime, lá da parte geral do Código Penal, adotada pelo Brasil como teoria da ubiquidade, e que, portanto, o Código Penal brasileiro reconhece vários momentos para a consumação do delito. Então, aqui, o locus delicti, ou seja, o lugar do crime, e a tentativa como último ato são conexões entre possibilidades de competência, em razão do lugar, da conduta praticada ou consumada, digamos assim. O artigo 71 do Código de Processo Penal vem como uma regra de prevenção para, portanto, disciplinar a questão da competência relativa em razão do lugar, e que no novo Código de Processo Penal, no PL 8045/2010, vai aparecer lá no artigo 96 como regra geral, estabelecendo uma regra geral e afirmando, portanto, nessa regra geral, o lugar dos atos da execução. Ou seja, no novo Código de Processo Penal, onde se identificar lugar ou locus delicti, ou o lugar onde fora praticados os atos de execução, será o reconhecimento para a ideia, dentro da ideia de foro competente, portanto, para a ideia de competência. Isso é, portanto, foro competente, que é diferente da ideia de vara ou juízo competente. Né? Quando se fala de vara ou juízo competente, está se falando de uma ideia de resolver a justiça e o foro, ou seja, eu tenho justiça, foro e vara. Então, a ideia, portanto, de uma resolução acerca dos conceitos distintos. Um conceito vai ser o de justiça, o outro vai ser de foro competente, e o terceiro aqui será o que vamos chamar de vara ou juízo competente, digamos assim. E o artigo 83 do Código de Processo Penal estabelece essa ideia que estamos referindo, ligada à competência, em um sentido de que, quando nós temos dois juízes, por exemplo, que seriam competentes, né, que seriam competentes para os atos judicantes, digamos assim, ou seja, quando nós temos uma concorrência entre juízes e que os juízes são competentes, ou que têm jurisdição cumulativa, digamos assim, como se resolveria a questão, ou como se resolve a questão? Qual é a solução dada pelo artigo 83 do Código de Processo Penal? Ora, a ideia inicial, e é a ideia que constrói todo o cômputo, digamos assim, é de que aquele que praticou os primeiros atos judicantes será, portanto, o juiz competente, mesmo que o outro que venha a praticar atos também seja competente, mas aí, como alguns na doutrina brasileira nominam, aí é uma questão de um critério que seria um critério, entre aspas, de antiguidade, ou seja, eu pratiquei primeiro os atos, eu sou competente, mas você também é competente, mas você praticou depois, continuo eu como juiz competente. A ideia, portanto, do que outra parte da doutrina vai chamar de antecedências dos atos judicantes. Aqueles que se antecederam nos atos judicantes,
aquele que se antecedeu nos atos judicantes e, portanto, se torna o juiz legítimo para o tratamento processual da questão. O novo Código de Processo Penal, mais uma vez, o PL 8045 de 2010, constrói uma regra, lá no seu artigo 97, constrói uma regra que é a regra da distribuição. Né? Então, se eu tenho 2 juízes competentes e fora distribuída, a questão fora distribuída para um deles, com a distribuição já se encerra a questão, portanto, sobre vara ou juízo competente, que é diferente de foro competente. Uma outra questão é, portanto, a ideia de competência para prerrogativa de função. E aqui, na realidade brasileira, os meios de comunicação social, dão um contributo negativo, inequivocamente, para a ideia de observação e compreensão acerca do que é uma competência para prerrogativa de função. No direito brasileiro, parece que você, ou pelo menos é a ideia que os meios de comunicação social passam, é de que se você está no exercício de uma determinada função, e, portanto, você tem aquilo que os meios de comunicação social chamam de foro privilegiado, né? Essa competência por prerrogativa de função seria uma espécie de benefício, né? Teríamos benefícios e etc. A competência, ou a denominada competência por prerrogativa de função, não pode ser benefício, né? Nem tampouco um privilégio. Por quê? Porque, do ponto de vista do tratamento do processo penal, né, como o espaço imaterial da resolução dos conflitos, você responder a um processo crime por prerrogativa de função não é, de maneira alguma, um benefício ou um privilégio, porque você tem, inequivocamente, na verdade, um prejuízo do ponto de vista da estratégia processual, já que você perde uma série de instâncias processuais. E, portanto, para a ideia da estratégia, né, e aqui, mais uma vez, aquele início dos nossos encontros nos primeiros momentos, a interpretação do processo, né, como a guerra civilizada, a ideia de responder a um processo num foro privilegiado, ou por ter uma competência por prerrogativa de função, ela só lhe traz, na nossa interpretação, prejuízo. Né? Porque uma coisa é você responder um processo a partir do juízo monocrático, né? E chegar até a última instância representada no Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é você iniciar o processo, ou iniciar respondendo ao processo já no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal ou no Tribunal de Justiça. Então, não observamos como um benefício ou um privilégio para aqueles que respondem, portanto, o cometimento ou suposto cometimento dos seus delitos, dos seus injustos, crimes, etc., infrações penais, como um benefício ou um privilégio. Mas o artigo 84 do Código de Processo Penal organiza também, assim como a Constituição o faz, né? Então, competência por prerrogativa de função junto ao Supremo Tribunal Federal é estabelecida pelo artigo 102, inciso 1, alíneas B e C da Constituição do Estado, ou da Constituição Federal, ou da Constituição de 1988. Ou seja, quando se referir à competência do Supremo Tribunal Federal, o rol e o rol taxativo vai estar lá no artigo 102, inciso 1, alíneas B e C. As competências relacionadas ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, estão esculpidas no artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Enquanto que aquelas dos tribunais regionais federais, das regiões brasileiras, estão esculpidas no artigo 108, inciso 1, a linha A da nossa Constituição. E, finalmente, as competências do Tribunal de Justiça, dos TJs, né, que estão lá esculpidas no artigo 96, inciso 3, da Constituição brasileira.
Então, essas competências, ou a competência por prerrogativa de função, ela não privilegia em absolutamente nada aquele que está submetido a ela, né? Embora haja uma ideia, e eu diria que, embora haja um senso comum jurídico no Brasil, de que seja exatamente o contrário, mas não imaginamos que seja assim, digamos, portanto. Mas, à luz dessas competências, né, nós podemos levantar uma hipótese. Por exemplo, no que se refere à competência do júri, né? Seria uma competência por prerrogativa de função, a do tribunal do júri? Vale falar de prerrogativa à luz do tribunal do júri? Ou, no que se refere ao tribunal do júri, eu tenho que falar apenas sobre uma competência hierárquica jurisdicional, e não aquela a qual nós estávamos nos referindo, competência por prerrogativa de função. Ou seja, o que é que tem que valer, digamos assim? Ah, sim, desculpe. E terminei por esquecer de mencionar também que, no que se refere à prerrogativa ou à competência prerrogativa de função, ainda temos os artigos 86 e 87 do Código de Processo Penal, né? Então, nós temos que disciplina a questão do ponto de vista infraconstitucional dos artigos 84 a 87, desculpa, 84, 86 e 87 do Código de Processo Penal e todos os dispositivos da Constituição Federal. Enquanto aqui na hipótese ventilada sobre competência do Tribunal do Júri, ser, né, e aí a doutrina não há divergência na doutrina brasileira, no pensamento jurídico brasileiro, né? Ou seja, a competência que estampa o Tribunal do Júri é uma competência hierárquica por uma ideia jurisdicional, né? E que, portanto, nós vamos encontrá-las ali dos artigos 113 a 116 do Código de Processo Penal. Então, aqui nós temos a diferenciação entre o que é foro competente, vara ou juízo, e uma hipótese para as duas ideias de foro competente, vara e juízo, e, fundamentalmente, a ideia de competência por prerrogativa de função. Saindo, portanto, desses tópicos, ou do que a doutrina vai chamar desses subtópicos, nos apropriamos agora de um tópico maior, e assim um tópico específico, que é a ideia da possibilidade, ou, conforme o autor em leitura, das possibilidades de modificação dessa competência. Então, eu terei possibilidade ou possibilidades de modificação dessa competência, digamos assim. Ora, e há duas expressões, existem, portanto, duas expressões jurídicas que constroem toda, digamos assim, toda a arquitetura jurídica dessas possibilidades de modificação da competência. Então, se há efetivamente essa possibilidade, ela se dará ou por uma ou por outra. Ou seja, a modificação da competência penal se dará ou pela ideia de conexão ou pela ideia de continência. E essas duas possibilidades, portanto, previstas nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal brasileiro. Ora, mas o que são as duas possibilidades? Conexão e continência. Para, portanto, eu falar de uma possibilidade ou possibilidades de mudança da competência penal na realidade processual brasileira. Ora, nós estamos falando no que a doutrina leciona como causas modificadoras da competência. Então, seja a conexão, seja a continência, elas aparecem, né, ou elas emergem no mundo processual penal brasileiro como causas de modificação do Instituto da Competência Penal. Por um lado. Por outro, vai dizer a doutrina que ela também pode aparecer como prorrogação de uma competência penal por modificação de um juiz, né? Então, eu tenho, ou eu teria, portanto, duas perspectivas para tratar a ideia de possibilidade da modificação da competência penal na realidade brasileira. Então,
eu tenho critérios que ocorrerá essa possibilidade relacionada à conexão e critérios relacionados à continência. E são critérios distintivos. Critérios relacionados à conduta praticada e, portanto, às categorias tipológicas, e critérios relacionados ao sujeito ativo do delito, aquele que cometera a conduta, aquele que consumara, portanto, a previsão legal estabelecida como crime ou delito em uma norma da parte especial do Código Penal ou da legislação extravagante. Então, eu tenho essas possibilidades de mudança, possibilidades de modificação, e não de mudança, de modificação. Vamos ter possibilidades de modificação da competência penal, ora, quando observarmos que há uma pluralidade de crimes ou de agentes, ou seja, quando tivermos uma pluralidade de condutas praticadas, e aí eu terei ali uma série de tipologias que foram ou tentadas ou consumadas. E, por outro lado, quando eu tiver um concurso de agentes, ou seja, quando eu tiver uma numerosidade de sujeitos ativos do delito. Mas isso é só inicialmente, porque há complexidades maiores que devem ser, portanto, observadas e analisadas para não cometermos erros sobre a arguição da possibilidade ou das possibilidades de modificação da competência penal. Mas o que é que se busca com isso? Qual é a objetividade com isso? Portanto, qual é, perguntaria Felsen, qual é a finalística, qual é a finalidade? Ora, a ideia não é outra do que buscar por uma harmonização e padronização da matéria probatória e de organização das decisões judiciais. Eu teria, portanto, duas perspectivas. Ao falar de possibilidades de modificação da competência penal, seja por uma pluralidade de crimes ou por uma pluralidade de sujeitos ativos do delito ou agentes, né, eu estou falando também de duas outras perspectivas, em termos de buscas de objetividade. Então, seja por uma ou por outra, eu tenho, portanto, uma previsão legal, ou uma série de previsões legais, a partir dos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal, eu tenho previsões legais que buscam harmonizar e padronizar a ideia probatória no processo penal. Esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto, o de observar e organizar também a decisão judicial no sentido de evitar que venhamos a ter decisões conflituosas sobre as questões jurídicas que são as mesmas, né? Então, eu tenho duas possibilidades, ou por crimes ou por agentes, para modificação da competência penal, e, por outro lado, a ideia, com essas duas possibilidades, seja com crime ou com agente, é organizar, padronizar a ideia probatória do processo penal, por um lado, e, por outro, também, de determinada forma, de organizar a decisão judicial no sentido de evitar que tenhamos decisões conflituosas, repito, sobre as mesmas questões. Então, eu tenho, de um lado, conexão e do outro, continência. Então, o que é uma e o que é outra, Luciano? Qual é o conceito, qual é a definição? Conceito e definição nós acabamos de nos referir, mas voltaremos a ela. Mas qual é a finalidade, qual é a função, qual é a objetividade, seja do Instituto da Conexão ou da continência, no processo penal, para uma ideia de modificação da competência penal? Toda vez que eu falar de conexão, eu vou estar falando de interesse jurídico probatório. Ou seja, toda vez que pensar em conexão em matéria de competência no processo penal, eu vou estar me referindo à ideia ou interesse de uma organização probatória à luz dos atos judicantes no âmbito do processo penal. Enquanto que, quando eu imaginar, ou quando eu ventilar, quando, portanto, colocarmos em cena jurídica a ideia de competência e que me referia a possibilidades de modificação da mesma,
pelo Instituto da Continência, eu estarei falando, portanto, sobre algo que pode ser denominado de fato praticado por duas ou mais pessoas. Então, conexão, eu vou estar me referindo à ideia probatória, portanto, à ideia tipológica, ou seja, do que fora consumado, dos injustos tipos, crimes ou delitos, né? Estarei falando sobre isso. Enquanto, quando eu falar de continência, estarei falando de fato praticado por duas ou mais pessoas, e, portanto, eu estarei falando de multiplicação de agentes ou de multiplicação de sujeitos ativos do delito. Ou seja, a continência se refere à prática por duas ou mais pessoas, no sentido de que ela cumprirá um papel que é evitar decisões incoerentes sobre os mesmos fatos acontecidos. Ou, como diz a doutrina, evitar decisões conflituosas sobre os mesmos fatos acontecidos, digamos assim. O que, para Auri Lopes Júnior, portanto, seria evitar o trato jurídico de questões diferenciadas quando elas não são diferenciadas. Então, a continência evitaria, portanto, que nós tivéssemos tratamentos de questões jurídicas diferenciadas que, no fundo, não são diferenciadas. Ou seja, isso vai desembocar na ideia de que é preciso pensar, né, à luz do Instituto da Continência, de que nós podemos ter processos desmembrados, e possa ser que um juízo tenha que prolatar uma decisão e prolate num sentido jurídico e outro juízo no outro sentido jurídico. Então, com a ideia do Instituto da Continência, isso poderia ser evitado. Ou então, o julgamento, né, em autos em separados. E isso, portanto, se não organizado, poderia causar prejuízo àqueles que figuram no processo penal, digamos assim. Ora, essa ideia de conexão e continência, e a regra é, digamos assim, a forma é essa, é de conexão para a continência e não ao contrário, do artigo 76 para o 77 do Código de Processo Penal, seja uma, seja outras, estão relacionadas ao princípio da economia processual. Ou seja, em cumprimento a esses dois institutos, podemos, efetivamente, não há dúvida sobre isso, de economizarmos, né, sobre a ideia processual. Ou seja, eu tenho aqui, com a utilização desses institutos, um cumprimento do princípio da economia processual, né? E aqui a nossa divergência com a doutrina, porque o pensamento jurídico brasileiro entende que tanto a conexão quanto a continência, elas existem para assegurar, portanto, uma reconstrução organizada, digamos assim, uma reconstrução organizada através do material probatório. Mais uma vez, volto a usar aquela expressão que sempre trago, eu penso que não é garantir, não é assegurar, mas sim orientar, é uma questão de orientação e não de garantia ou de asseguramento. Mas a doutrina brasileira escolhe essa e é o pensamento majoritário. Então, seja a conexão, seja a continência, né, relacionadas ao princípio da economia processual, elas têm a função de assegurar, portanto, a reconstrução organizada através do material probatório produzido nos autos do processo. E aí o artigo 76 do Código de Processo Penal aparece para disciplinar o Instituto da Conexão, né? E, portanto, dizer qual é a sua finalidade, sua objetividade ou a sua função, dependendo do autor que você pesquise e que esteja em leitura, portanto. Então, para o artigo 76, eu estou à luz da conexão toda vez que conseguir observar que a função é agregar, ou a função seria, né, agregar dois ou mais tipos penais, dois ou mais injustos, dois ou mais crimes ou delitos, em um único processo. Ou seja, toda vez que eu estiver à luz da consumação de duas ou mais tipologias, em um único procedimento,
então a ideia será de conexão. E qual é o requisito? Ora, essa é, portanto, a ideia da função da conexão. Ela vai observar e quando eu tiver uma multiplicidade, portanto, de tipos penais, de tipologias, ela saberá que a competência dela é a conexão. Então, eu tenho ali uma competência por conexão, como diz a doutrina. E qual é o requisito? Né? Já que essa é a função, ou a objetividade, ou a finalística, eu tenho um requisito. O requisito é exatamente a pluralidade dos tipos penais. Ou seja, independentemente da pluralidade de agentes. Não estou falando aqui vários sujeitos ativos do delito praticando várias condutas. Não. Estou falando aqui de um único sujeito ativo do delito praticando diversas condutas tipológicas. Eu estou falando de uma unidade de sujeito ativos ou de um sujeito ativo unitário, mas que pratica uma multiplicidade de condutas. E, para isso, o artigo 76 vai eleger algumas modalidades que podem descrever essa primeira perspectiva, em termos de requisito para a competência por conexão. Então, o artigo 76 coloca como modalidades, à luz dessa ideia da função e dos requisitos, e que, portanto, um único sujeito poderá praticar várias condutas delituosas ou por ocasião, ou simultaneamente, ou eventualmente. Ou seja, eu tenho a perspectivas que a prática de vários delitos por esse sujeito, ela se dá como um método em que ele utiliza a ideia de ocasionalidade. Ou seja, ele praticou aquilo dentro de uma ideia que não foi, digamos assim, memorizada, não foi trabalhada, não foi elaborada, mas por uma ocasião ele vai e pratica a conduta. Ou, numa segunda perspectiva, pratica a conduta simultaneamente. Simultaneamente. Ou seja, numa ideia de termina-se uma conduta, consuma-se uma ação e inicia-se outra. Termina-se uma, inicia-se outra. E, finalmente, a ideia da eventualidade, que o sujeito ou o agente utiliza-se do método eventual da prática de delitos, mas que essas práticas elas vão se tornando, elas vão se organizando dentro de uma cronologia, mesmo sendo eventuais. Ou seja, aqui nós estamos à luz de condutas praticadas pelo sujeito, seja por ocasião, simultânea ou eventual, em que a caracterização é o improviso. Ou seja, ele pratica as condutas por uma ideia da improvisação, mas são condutas e não uma conduta. E por isso enseja a ideia de conexão e não de continência. Repito, núcleo da ideia. Um sujeito ativo do delito que pratica várias condutas, e não vários sujeitos com várias condutas, mas sim unidade de sujeito, multiplicidade de conduta, ou, como diz a doutrina brasileira, pluralidade de conduta, uma pluralidade de conduta, digamos assim. Mas tem uma outra perspectiva, uma segunda perspectiva trazida pelo legislador do Código de Processo Penal, no artigo 76, que seria a ideia por concurso de condutas, ou seja, por concurso de crimes, por concursos tipológicos. E uma terceira e última questão, que é a ideia de que eu tenho condutas que elas são recíprocas, ou seja, que há uma conexão entre as condutas, que ele inicia uma e, ao terminar essa, tem que começar uma outra, porque elas são conectivas, as condutas. E, portanto, aí se dá a multiplicidade, ou, como diz a doutrina, a pluralidade de condutas praticadas por esse sujeito ativo ou por esse agente, digamos assim. E dentro dessa ideia de conexão, eu vou ter conexão objetiva, conexão instrumental, enfim, vou ter aí algumas características ou algumas categorias de conexão. E a primeira delas, que a doutrina brasileira identifica no Código de Processo Penal, é a conexão denominada de objetiva, o que significa dizer que se traduz, do ponto de vista conceitual e da definição, como a prática por uma pessoa,
por uma pessoa com a finalidade de ocultar outra infração. Ou seja, eu pratico a primeira conduta porque já tem outras condutas, e aí eu pratico essa conduta, como dizem os penalistas, com uma ideia de dolo específico. Portanto, na conexão objetiva, o sujeito ativo ou agente pratica a conduta A porque ele precisa ocultar condutas outras, B e C, já praticadas por ele. Então, aí se daria uma conexão objetiva. Enquanto que a conexão instrumental, ela está ligada à ideia da teleologia no direito penal, e que aqui no campo da interpretação para se identificar a competência, também chega ao alcance do processo penal. Então, uma conexão instrumental seria, portanto, partir da interpretação teleológica, de uma ideia teleológica, que significa dizer, eu tenho que observar primeiro a questão probatória. Ou seja, a questão probatória entre as questões delituosas. Ou seja, eu tenho que observar, né, o momento da construção probatória à luz das questões delituosas discutidas, ou seja, dos tipos penais que foram praticados, das condutas delituosas que foram praticadas. Ora, então, seria qual o alcance dentro das competências de uma reunião de condutas praticadas ou de uma reunião de tipologias consumadas? Qual, portanto, seria o alcance que viria a fazer emergir a possibilidade ou as possibilidades de modificação da competência penal? Ora, essa questão, no novo Código de Processo Penal, no PL 8045, ela sofreu uma pequena mudança que lá no novo Código, ter suprimido a previsão do inciso 1 do artigo 76 do atual Código de Processo Penal. Então, a ideia lá no novo Código, no novo CPC, é a construção de uma intersubjetividade por reciprocidade das condutas, e não mais aquele critério ordenado de condutas por ocasião, de condutas por simultaneidade, de condutas por eventualidade, para depois nós ir para o segundo critério, que seria por concurso, e, finalmente, pela ideia recíproca, mas sim, agora, intersubjetividade e por reciprocidade das condutas. Ou seja, algo mais do que uma conexão de condutas, digamos assim. Ora, se a conexão é essa, ou se a conexão tem esse conceito e essa definição, e, portanto, esses critérios, o que seria a ideia de continência para a modificação da competência penal? E se a conexão nós vamos encontrar lá no artigo 76 do Código de Processo Penal, a continência nós vamos encontrar no artigo seguinte, o artigo 77 do mesmo diploma. E que traz a previsão, lá no 77, o CPP, como a tradução de uma lógica distintiva da conexão, ou seja, não há como confundir o que é conexão e o que é continência. Porque quando eu estiver falando de conexão, o critério é pluralidade, e, obviamente, que você vai dizer, sim, Luciano, mas pluralidade é o critério para ambos aqui, não é isso? Ou seja, só que nós precisamos só observar o quê? Pluralidade de agente, pluralidade de condutas, exato. Ora, quando eu estou falando de conexão em termos de critério, a ideia de pluralidade de agentes, eu teria que ter uma ideia de pluralidade de agentes na prática do crime? Não. A ideia é de uma unicidade, ou unitário, ou unidade nesse campo, e pluralidade, como diz a doutrina, nas condutas. Unicidade ou unidade de agente, pluralidade das condutas. São, portanto, lá na conexão, são critérios, digamos assim, imutáveis para se entender a conexão. Enquanto que aqui, na continência do artigo 77, o conceito é outro, portanto.
Se lá na conexão eu tenho uma unicidade de sujeito ativo ou de agente e uma multiplicidade de condutas, aqui a questão é oposta, inversa. Na continência, eu vou ter uma pluralidade de agentes ou de sujeito ativo e uma unicidade ou uma unidade de conduta praticada. Ou seja, eu vou ter vários sujeitos praticando a mesma conduta. Ambos são requisitos fundamentais, portanto, requisitos irrenunciáveis, para que possamos falar de possibilidades da modificação da competência em matéria penal, ou seja, da competência de natureza penal. Ora, então, continência teria qual o objetivo? Ou teria por objetivo exatamente o quê? Ora, a continência vai ter por objetivo manter a coerência das decisões judiciais. Então, eu tenho, em última instância, eu tenho dois critérios de diferenciação. Quando eu falar de conexão, eu vou estar falando de organização e padronização da ideia probatória. Ao mesmo tempo, estarei falando de unicidade de sujeito ativos do delito ou agente e multiplicidade ou pluralidade de condutas. Quando eu estiver falando de continência, eu vou estar falando de coerência da decisão judicial para evitar decisões conflituosas, pelaquela ideia de autos em separados, né? Desmembramento de processo, etc. E também vou estar falando de multiplicidade de sujeitos ativos ou de agentes e unicidade de conduta. Aqui eu tenho, portanto, dois critérios reitores ou dois critérios gerais que configuram, portanto, a ideia de continência. Ora, e, portanto, a continência, ela aparece, então, como previsão do dispositivo, né, para se construir uma competência que será determinada por esses dois grandes critérios. Toda vez que eu observar esses dois grandes critérios, estarei à luz, portanto, da continência. Da conexão com aqueles outros dois critérios, de forma geral, digamos assim. Então, no que se refere à continência, eu teria duas ou mais pessoas praticando a mesma infração, e esse é o critério fundamental, e que a infração, ou que as infrações cometidas, elas vão se dar, e aqui esse critério é objetivo, todos são objetivos, mas esse mais objetivo do que qualquer um outro, porque traz a estipulação de uma previsão legal, ou seja, no primeiro critério, duas ou mais pessoas praticando uma só ação, e no segundo critério, essa mesma ação, essa unicidade de ação, de infração, portanto, de infração penal, ela vai estar, ou ela tem que estar em conectividade, ou ela tem que estar vinculada às prescrições normativas dos artigos 70, 73 e 74 do Código Penal Brasileiro. Ou seja, o que está esculpido ali na parte geral brasileira, na parte geral do Código Penal Brasileiro, como regras de competência. E, fundamentalmente, como regra geral, a do artigo 70 do Código Penal Brasileiro. Mas, no que se refere à continência, o 70, mais o 73 e mais o 74 da parte geral do Código Penal Brasileiro. Sobre ainda a ideia de competência, e agora não só competência, mas unida à conexão, nós temos mais 3 tópicos a serem tratados, mas eu peço licença a vocês para não tratarem e poder, portanto, aplicar aqui nessa segunda parte a avaliação de reposição daqueles que não fizeram a primeira avaliação e que amanhã nós temos um conteúdo bem maior para vermos, que é o final desse tópico, e mais o capítulo das provas no processo penal, e depois vocês têm só que enviar o vídeo até o sábado, dia 29, às 0h. Então, pergunto quantas pessoas temos para fazer a avaliação, ou, desculpe, a avaliação não, a reposição da primeira avaliação da disciplina.
Pessoal? Eu acho, Luciano, que Aldalécio, Uhum. não é? Só que ele tava na sala e. Não, tá aqui em cima. Eu penso que ele ainda está aqui, pelo que. Está. Aldalécio. Beleza. Aí, ó. Muito bem. Bom, então, todos os demais estão dispensados no que se refere ao conteúdo de hoje e farei a avaliação de Aldalécio como reposição da primeira avaliação, em ele sendo único, para que eu possa, portanto, fechar as notas no sistema amanhã ou na quinta-feira. Obrigado, Luciano. Vemo-nos amanhã. Professor, se eu não me engano, Pinheiro também perdeu a avaliação da primeira unidade. Eu acho que ele vai fazer reposição, se eu não estou errada. Mas não está aqui na sala. Quer dizer, eu não estou vendo. Se eu estiver equivocado. Ah, tá certo. Uhum. Aí ele fez, é isso? Não. Porque aqui ele não está. Ah, eu me confundi então, professor. Boa noite. Tranquilo. Muito bem. Muito bem. Aldalécio, então somos nós, não é isso? Vai fazer agora, professor? Vai que daqui 3 minutos a gente não está vivo. E me pegou de surpresa, mas vamos lá. Eu cheguei agora de Campina, que o meu cunhado teve alta hoje. O dia foi bem agitado, mas beleza. Aquela história que eu tinha contado. O caso é de Covid? Foi. 49 dias ele ficou internado lá no Hospital das Clínicas. Aí a alta dele foi hoje, né? A gente chegou agora de Campina, estava lá festejando, né? Essa vitória. Graças. Ave Maria, graças. Eu recebi a notícia ontem de uma amiga de Pernambuco, 35 anos de idade, faleceu ontem pela manhã, estava internada já há uma semana e meia. Situação difícil. Bom, Aldalécio, vamos nós. Veja se você consegue me produzir aí, organizar e produzir um discurso sobre 2 princípios processuais penais que sejam 2 explícitos na Constituição e 2 implícitos à Constituição. Princípios processuais penais. Um dos princípios é o do devido processo legal, né? Ele quer dizer, ele foi muito difundido também com o pensamento daquele Ferraioli, né? O italiano, quando fala do garantismo penal, né? Isso. Então, mais ou menos, acho que foi num período do iluminismo, mais ou menos, esse devido processo legal, ele quer trazer a garantia para que não haja um tribunal, digamos, um tribunal de exceção, não haja um julgamento sem que haja as garantias mais fundamentais à proteção do indivíduo, né? Então, é necessário que tenha um processo, né? Que o processo ele seja realizado na forma da lei, né? Que haja os agentes participantes do processo estejam devidamente legalizados, né? Para que não haja nenhum julgamento, digamos, a revelia ou até inquisitório, né? Mais ou menos isso aí. Perfeito. Me dê outro. Explícito. Outro princípio, né? Explícito, sim. Pronto. O indúbio pro réu, por exemplo, é um, né? Que, na dúvida, você termina, na dúvida de alguma circunstância no processo, no andamento do processo judicial, se você não tiver a certeza, a convicção que aquilo é uma verdade, ou você vai ter que ser, na dúvida, você vai proteger o réu, né? Não é a questão de proteger em si, na realidade, se você não tem como provar que o indivíduo fez determinada conduta, então você não pode, você tem que estar uma coisa firmada, né? Então, na dúvida, qualquer dúvida que houver, você tem que pender para o lado de que entender que ele é inocente. Ninguém é condenado antes do trânsito julgado, né? Ninguém pode ser tido como réu
sem outra Perfeito. Agora vamos para o campo dos princípios implícitos. Me nomine 2 aí e discorra sobre. Os implícitos, vamos lá. Os implícitos, o próprio nome está dizendo, né? Ele não está tão expresso ali na lei, mas são aqueles princípios que estão ali rodeando, né? Que também são direitos fundamentais, né? Muitos deles partiram da Declaração dos Direitos Humanos, tudo. Então, para eu dizer assim de cabeça, porque deu um branco aqui em mim agora, mas deixa eu lembrar de um aqui. O da ampla defesa, né? Eu acho que ele não está tão evidente assim, mas ele não deixa de ser um princípio também garantido, né? Evidentemente que, claro, né? No processo penal ele tá bem explícito, né? O princípio da ampla defesa é necessário, que haja direito ao contraditório, tudo isso, mas não podemos negar também que há elementos, né? Adolescente, o que seria, por exemplo, o princípio da economia processual? Pronto, o princípio da economia processual está relacionado à própria eficácia da justiça também, né? Assim, quanto mais se há morosidades necessárias, né? Mais você também há um desperdício, né? De tempo, há um desperdício econômico também, né? É necessário também que a justiça garanta também aqueles que não são abastados também o acesso à justiça, né? Então, tudo isso, acho que norteia esse princípio aí da economia processual. E também em relação ao tempo, né? O tempo também conta muito. Sim, ao tempo do processo. Você claro tem pontos, Adolescente? Oi? Tu tinha pontos? Tinha 2 pontos. 2 pontos. Tinha 2 pontos, acho que foi da terceira aula. Eu enviei também aquele vídeo, né? Isso, o vídeo da atividade, né? Bom, então vou lhe dar 6 pela avaliação e 2 pontos que tem, nota 8. Pronto, beleza. Okay. Poderia ter sido melhor, mas hoje o dia foi extremamente turbuloso. Mas foi bom também, né? Um dia foi bom porque foi um dia... que alguém está vivo, então é sempre bom. A volta para casa foi sempre ótimo. Bastante emocionante, né? Mas foi bom. Eu imagino porque ontem mesmo recebi a notícia, ontem, segunda-feira, um amigo de Patos que foi internado no sábado. Né? Lá em Patos está caótico. A situação está acidente que impediu de chegar os gases lá, né? Os oxigênios. Eles foram transferidos para Campinas e João Pessoa. Ainda está pior. E eu estou falando de um amigo que não tem nem 30 anos. Ele deve ter 28, 29 anos. Não tem nem 30 anos. É uma situação muito difícil. Enfim, complicadíssima. Bom, fico contente por você que seu familiar... A próxima unidade é o vídeo, né? O outro vídeo. É para o envio até sábado, 0 hora. Na outra data só tinha até dia 28, mas aí fica até dia 29, né? Eu me confundi pensando que o sábado era 28, mas é a sexta que é 28. Sábado é 29. Então é até o sábado 29, 0 hora. Sem problema. Beleza, então. Ei, valeu, professor. Até amanhã. Foi pego de surpresa, mas não teria. Mas foi excelente suas aulas, viu? Aulas maravilhosas. Que é isso. Metodologia encantadora. Muito bom mesmo. Até mais, Aldalas. Vemos amanhã. Até mais. Graças a Deus que o rapaz...